Olá, meus amados irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Seja bem-vindo, bem-vinda mais uma vez ao nosso canal. Que Deus possa te abençoar em mais essa oportunidade. Convido você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que estivesse agora clicando nesse botãozinho vermelho logo abaixo do link, que estivesse aí se inscrevendo, compartilhando essas mensagens para grupo, para amigos, familiares. E também não deixasse aí de acionar o sininho para toda vez que eu postasse um novo vídeo, você estivesse aí recebendo essa nova notificação. Que Deus possa nos abençoar. Quero estar deixando a palavra de Deus para o teu coração. Eu creio que essa é uma palavra chamada uma palavra de alerta, que geralmente, irmãos, nós como cristãos, nós vamos levando a nossa vida de uma maneira tão tranquila, quando nós não entramos em nenhuma luta, nenhuma prova, dificuldade, problemas, em que não exige assim tanto esforço espiritual por eu estar orando, jejuando, me consagrando, levantando pela madrugada. Então, quando a gente cai naquele momento e parece que nós estamos naquela famosa sala de conforto, aí nós relaxamos. E esse texto que Deus colocou no meu coração, ele é como se fosse aquela luzinha que acende no sinal, aquela luz amarela, né, dando um alerta, né, para nossas vidas. E eu queria estar mexendo com você lá no livro de Mateus, no Mateus capítulo 12, do versículo 43 ao versículo 45, que nos diz assim: quando o inimigo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Em outras versões fala adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Que Deus te abençoe e nos dê graça nessa palavra em nossos corações. A palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 38, Deus manda Isaías falar com o rei Ezequias, que estava enfermo, passando por enfermidade. E o profeta chega para aquele homem, naquele momento de enfermidade dele, ao invés de levar uma palavra, talvez fosse como um amigo, como nós, talvez como homens de Deus, mulheres de Deus, como um amigo. Quando a gente vê uma pessoa enferma, a gente deseja que a pessoa seja, claro, curada, e a gente leva uma palavra de consolo. Mas Isaías chega dizendo a palavra de Deus. Geralmente, irmão, nem sempre a palavra de Deus ela vem para confortar. Por isso que a exortação ela tem 3 sentidos. Se você for exortado, exortada, e essa exortação não tiver esses 3 sentidos, que é ela consola, ela edifica e ela te exorta. Ela exorta você, ela te traz um consolo, uma paz na tua alma, ela te edifica. Geralmente nosso Deus, quando ele exorta, quando a pessoa está no caminho errado, ele é aquela palavra dura que a gente fala assim, nossa, desceu quadrada essa palavra. Então Deus ele exorta de uma maneira às vezes dura, mas ele consola e ele edifica. Você pode ver no meio de toda a exortação, Deus ele dá uma palavra de exortação dura e depois ele consola o nosso coração com a palavra nos acalentando, nos mostrando nosso valor, e depois ele nos edifica, em que ele termina: esse que eu falo contigo assim, porque eu te amo, meu servo, minha serva. Te edificou. Agora, se você recebeu uma exortação, que não existe nada disso, apenas te meteu paulada, sai fora, que essa exortação, ela não provém do coração de Deus. Então Isaías ele vai e ele fala para o rei Ezequias: arrume a tua casa, Isaías 38, arrume a tua casa, porque tu morrerás e não viverás.
aquele rei, sabendo do Deus que ele havia durante muito tempo glorificado, servido, ele vira o rosto para a parede e chora de uma maneira tremenda. E traz à memória de Deus aquilo que ele havia feito. Lembra-te, Senhor, de tudo que eu fiz no passado. Não se existe uma coisa pior em nossas vidas, é a falta de atenção em algumas coisas, em alguns momentos em nossas vidas, principalmente quando se trata de nossa vida espiritual. É quando nós não temos atenção, ficamos às vezes desatentos. Muitas vezes, irmão, você ouve a palavra de Deus, Deus trazer à memória. Tem muitas pessoas que elas não precisam mais ser ensinadas. Nós vivemos hoje num momento de tanto ensino, de tanto conhecimento geral, vamos dizer assim, em que nós vemos no meio evangélico, não estou dizendo de novos convertidos, estou falando de crentes maduros, em que as pessoas, irmãos, elas não precisam muitas vezes ser mais ensinadas. Eu queria aprender isso, queria que me ensinasse isso. Nós vivemos um momento, nós como cristãos mais maduros, você como uma cristã madura, você como um homem de Deus maduro na fé, conhecedor desse evangelho, não precisa talvez mais de conhecimento, precisa de lembrar de tudo que já lhe foi ensinado. Que muitas vezes nós pararmos e analisarmos tudo que esse tempo todo nós servimos ao Senhor, o que nós aprendemos, o que nós ouvimos, e o que nós praticamos ou o que nós temos praticado em nossas vidas. Então, no momento, nós precisamos mais de quê? De uma lembrança. Lembra-te. Por isso que no livro de Apocalipse, Cristo fala, lembra-te onde caíste. Arrepende-te antes que eu venha e tome o teu castiçal. Tire o teu castiçal. Então é necessário, às vezes, a gente estar sempre lembrando e praticando o que nós aprendemos. Então eu queria estar falando nessa palavra como um tema, como está a sua casa? Porque o texto aqui fala que o inimigo, após sair, ele volta. Aí você fala, pastor, já sou um cristão, eu sou um pastor, sou um presbítero, sou um bispo, sou uma missionária, sou uma pastora. Mas um dia, irmão, saiu algo de nós. Um dia foi expulso de nós algum espírito que nos dominava, que nós éramos escravos deles. E o texto não fala quando ele vai voltar. O texto fala que ele saiu, ele vai andar pelos 4 cantos da terra. Mas um dia ele vai voltar, ele vai ver a casa vazia, adornada. Ele vai buscar mais 7. Ele não vai entrar sozinho. Ele vai buscar mais 7 piores do que ele. E vai dominar essa casa novamente. E é sobre isso que eu queria falar com você. Porque irmãos, quando o inimigo ele sai de nossas vidas, e ele passeia pelos 4 cantos da terra, e ele retorna, ele vê aquela casa vazia, limpa, adornada, e ele não vê ali a presença do Espírito Santo, porque é necessário nós estarmos cheios do Espírito Santo. Ele vai justamente, irmãos, ele vai entrar, essa força do maligno, vai entrar na nossa personalidade, nosso caráter. Nós vemos hoje, irmãos, no meio evangélico, no meio cristão, o inimigo voltou em muitas pessoas, em muitos líderes. E o seu caráter, sua personalidade, que é o caráter, irmãos, mudaram de uma hora para outra. Para pior, não para melhor. Iniciaram bem, uma caminhada bem. Mas, infelizmente, o inimigo conseguiu entrar no seu caráter e conseguiu manchar o seu caráter novamente. Por quê? Porque não estava cheio do Espírito Santo. Então nós vemos, irmãos, que o inimigo ele volta mais tarde, dizendo o quê? Voltar ao que se chama minha casa. E ele acha o quê? Infelizmente vazia, adornada, é o que ele diz, ornamentada. Então é isso que ele diz, Mateus capítulo 12, versículo 44. Ele encontra ela de uma forma vazia e adornada. Não entrou um senhor
divino e nem tomou posse um mais forte. A casa permanece desocupada. O entusiasmo passou, o esforço se esmoreceu. Aquele entusiasmo da pessoa que ela vinha naquela vida dinâmica, naquela dinâmica de trabalhar, de projetos, de planos para o Senhor, de vida de oração, de leitura bíblica, de estudo bíblico, de subidas em monte, de dias de jejum, campanhas de oração, aquele entusiasmo todo espiritual. De repente, aquilo foi cessando tudo aquilo. Porque o mais forte, que é Cristo Jesus, não dominou porque não tem força, porque ele não foi permitido que ele dominasse. Hoje, conversando com uma pessoa, com a serva do Senhor, eu disse o seguinte: em que os céus eles só vão lutar em meu favor. O assunto era com relação a minha vitória, a minha conquista. Algo grande que eu desejo, que eu estou para conquistar daqui a alguns tempos. E eu disse que não é impossível para Deus, mas que eu só vou conquistar, que os céus só vão lutar em meu favor, se Ele vê que eu estou entusiasmado, se Ele vê que eu continuo batalhando. Agora, se Ele vê que eu estou de braços cruzados, os céus não vão batalhar por mim. Nós temos um grande exemplo na morte de Estevão, em Atos capítulo 7, versículo 57, se não me engano, em que quando ele era apedrejado, ele olha para os céus, ele vê os céus de pé torcendo por ele, para que ele vencesse. Os céus só vão lutar a teu favor se você estiver lutando, se você não desanimar. Agora, se passou, se a casa está desocupada, se o entusiasmo passou, se esse esforço esmoreceu, não tem como o céu lutar em nosso favor, meus irmãos. Não tem como. Não estou dizendo que você vai ter aquele entusiasmo, aquele poder, aquela unção poderosa, não. Porque não é isso que Cristo pede. É claro que tem momentos em minha vida que parece que a minha fé ela vai transportar realmente montes para o meio dos mares. Parece que quando eu faço uma oração, aquilo vai direto para o coração de Deus. Eu sinto o poder de Deus naquele momento. Mas tem momentos que eu entro tão chamado em frangalhos, fragilizado diante de Deus. Parece que a minha fé ela some, se esvanece de uma tal maneira e fica somente aquela centelha. Mas é isso que faz Cristo me renovar, me fortalecer. Eu posso estar em frangalhos, eu posso estar fragilizado, a minha fé possa estar talvez esvanecendo, mas eu continuo com o pavio fumegando, e é nisso que Cristo me renova, me fortalece e traz a unção dele sobre a minha vida. Porque com tudo isso, ele ainda vê no meu coração o medo dele trabalhar, de me renovar para a glória do nome dele. Então você não pode perder esse entusiasmo. Não permita que esse esforço esmoreça na sua vida. Se esforce. É o que Cristo, que Deus falou para Josué. Esforça-te. Tenha bom ânimo. Não desanimes. A palavra de Deus vai para Josué. Esforça-te. Ser corajoso. Porque é preciso ter coragem. É preciso ter ânimo. Mais uma coisa, irmãos, que o texto fala. Esse texto ele é muito interessante, que ele se repete igual em Lucas capítulo 11, versículo 24 ao 26. Igualzinho. Só muda uma frase. Só muda uma frase que é no versículo 45, em que Jesus ele diz: assim também acontecerá essa geração perversa. Todo esse texto ele fala da mesma forma no Evangelho de Lucas. Mas Mateus ele faz questão de colocar essa frase que Cristo disse, que assim também acontecerá essa geração perversa,
Porque Cristo ele vinha aqui já novamente com aquele encontro com os fariseus, com aqueles que não acreditavam, que estavam sempre pedindo ele, como no versículo 38, eles pedem um sinal. Me mostre um sinal teu, para que possamos acreditar mais em ti. E Cristo fala, não tem um sinal a não ser o do profeta Jonas. Então ele vem aqui nesse encontro com esses fariseus, nesse debate. Ele chega nesse ponto dizendo isso, que muitos foram libertos, muitos sacerdotes, muitos homens ali foram libertos. Tinham conhecimento, guardavam as leis, tinham conhecimento básico, conhecimento firme, sólidos da lei. Mas eram homens que não conservavam aquilo no coração. Viviam uma vida espiritual fragilizada, sem raiz. E Cristo fala que o inimigo ele iria voltar. Ele saiu, foi expulso, mas iria voltar. E assim ia acontecer com aquela geração perversa, que era aquele grupo que estava sempre pedindo um sinal. E nós vivemos hoje, irmão, dentro do cristianismo, na mesma forma. Onde pessoas vivem pedindo um sinal a Deus, vivem olhando para o alto, vivem olhando para a palavra, vivem dobrando o joelho, que não é claro que tem que dobrar o joelho, mas não para esse meio, está pedindo a Deus um sinal. Deus, me mostra um sinal teu que tu estás comigo, me mostra um sinal que isso vai acontecer, me dá um sinal que foi tu que falou acerca disso. Deus não vai dar sinal nenhum, irmãos. Me dá um sinal que se isso é teu, se isso é do inimigo. Irmãos, aquele que é de Deus, ele não fica confundido, não precisa estar pedindo sinal nenhum para Deus. Nós sabemos muito bem a palavra de Deus, irmão, no Evangelho de João, fala que as ovelhas, ela conhece a voz do seu pastor. Então eu sei quando Cristo fala comigo, eu sei quando é o Espírito que está falando comigo por gemidos inexprimíveis. Nós temos essa noção, nós temos essa base bíblica, essa estrutura espiritual para ter esse conhecimento que Cristo fala conosco. Mas o grande problema é que a casa ela está varrida. Ela foi purificada dos velhos costumes. Os velhos costumes foram abandonados. Agora tudo é decente, varrida, mas vazia. Aqueles velhos hábitos, aqueles velhos costumes foram abandonados. Aquelas práticas do mundo que nós tínhamos foram abandonadas. Agora, comportamentos até decentes. Mas a casa continua varrida, vazia, abandonada, sem a presença do Espírito Santo para ele dominar, para que ele possa guiar, para que ele possa ser ali aquele que cuida, que zela pela sua casa. Continua varrida. Comportamentos dignos, comportamentos bonitos, palavras bonitas, mas vazia do Espírito Santo, vazia da presença de Deus. E sem o domínio do Espírito Santo, irmãos. É necessário que o Espírito Santo tenha o domínio sobre a nossa casa, sobre essa casa. É necessário que ele tenha esse domínio. Mas ela também estava adornada. Ficou bonita. O inimigo saiu. Nós fomos colocados em um lugar de excelência. Deus nos exaltou, Deus nos honrou. Mas a casa, ela ficou vazia, mas adornada. Novas ideias, novos planos, o novo fornecimento de vida, apresentando um bom aspecto, uma verdadeira transformação, mas estava vazia. Cristo não está presente como Senhor e Mestre. Entendeu, meu querido, minha querida irmã? A casa está adornada. Você fala, eu estou cheio de projetos, cheio de planos, novas ideias, novos projetos, um novo fornecimento de vida, que é apresentando aí um bom aspecto, que você olha e fala, é tudo certo, tudo de uma forma correta.
Você tem novas ideias, você tem novos planos, projetos. Você tem um novo fornecimento aí de vida, apresentando aí um bom aspecto. É muito bonito isso. Uma verdadeira transformação. Mas está vazia. Cristo não está presente como Senhor e Mestre. E o mais importante é isso. Ele está presente. Presente nessas novas ideias. Presente nesses novos planos. Nesse novo fornecimento de vida. A casa continua vazia, adornada. O inimigo ele volta e vê ali aquela casa adornada, só com ideias, só com novos planos, um novo fornecimento de vida, apresentando aí até um bom aspecto, onde as pessoas admiram o seu comportamento, as suas atitudes que mudaram. Mas onde está a presença de Deus? Onde está a soberania de Cristo nesse lugar, na sua casa? A palavra de Deus, irmãos, lá nas cartas paulinas, fala para nós enchermos da plenitude do Espírito Santo, ser revestido da plenitude do Espírito Santo. O que é essa plenitude na vida de um cristão? A plenitude é quando o inimigo saiu. Ele saiu com as suas práticas, com as suas armas, com seus domínios, com as suas palavras que entristeciam as pessoas. Ele saiu com seus comportamentos indignos de nossas vidas. Nós não somos mais dominados por esse inimigo mais. Ele saiu com tudo isso. E o que é necessário? Aquele lugar ficou vazio. Aquele lugar onde ele dominava está vazio agora. Está limpo, varrido, está adornado, com planos, com projetos, com novas ideias, mas é necessário eu encher aquele lugar da plenitude do Espírito Santo. Encher do Espírito Santo, para que ele domine aquele lugar, domine aquela área, para que o inimigo não retorne mais para ali. Porque se ele der a volta aos 4 cantos da terra, e ele retornar, ele vê aquele lugar ali só bonitinho, só cheio de ideias, cheio de projetos, e não ter a presença, o domínio do Espírito Santo, ele vê que não existe um ali mais forte do que ele, porque os meus projetos, as minhas ideias, os meus planos, não é mais forte que o inimigo. Mas se ele voltar e ele vê ali um que é mais forte, que é o Espírito Santo, ele não vai entrar novamente. Ele vai ver que ele perdeu aquele lugar, que não lhe pertence mais. Então, por isso, o inimigo, o espírito mau, ele volta com outros 7 piores do que ele. É necessário estar revestido, revestida desse poder de Deus, revestida da presença do Espírito Santo nesse lugar onde ele saiu, para que ele não domine mais, para que eu não seja mais um escravo dos seus desejos, das suas vontades. A palavra de Deus, irmãos, lá na carta de Hebreus, capítulo 6, o versículo 4, diz assim, olha, é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, o versículo 5 e 6, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, porque de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo ao vitupério. Esse texto ele é muito mal interpretado muitas das vezes. Muitas pessoas acham que pelo fato de uma pessoa não suportar às vezes as lutas, as dificuldades, elas abandonam o cristianismo, elas não são dignas mais da presença de Deus, dignas mais de receberem aí a compaixão de Cristo, o perdão de Cristo. Não é isso, ali não fala de pessoas que talvez se desviaram porque talvez um líder foi duro, ou talvez porque alguém não virou as costas, não. Aquela palavra ali está dizendo que é impossível aqueles que uma vez foram participantes
das coisas celestiais e abandonaram, elas sejam dignas novamente do arrependimento, porque elas estão colocando Cristo ao vitupério, ao vexame, à humilhação novamente. Está dizendo ali da famosa apostasia da fé. Aqueles que abandonaram a fé, abandonaram, não acreditam mais em Cristo. É diferente. É diferente. Tem pessoas que elas apostataram da fé. Essa apostasia, abandonar a fé, é abandonar a Cristo. Abandonar a Cristo. As pessoas não acreditam mais em Cristo. Voltar às práticas do mundo. É como diz a carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, que fala quase a mesma coisa, mas de uma forma mais dura. Em que ele fala que é como o cão voltando ao seu vômito e a porca voltando ao lamaçal. É justamente isso. Porque as pessoas, elas abandonaram a Cristo, apostataram da fé, não tem mais fé em Cristo. Então elas envergonham Cristo com as suas práticas, com os seus comportamentos. Voltam para as práticas que tinham no mundo e pior, e por isso que o inimigo diz que ele não volta sozinho. Ele vê aquela casa daquela maneira, ele busca mais 7 piores do que ele. E aquilo que a pessoa praticava no mundo antes de se converter, e ela volta, ela se aposta da fé, seja uma apóstata da fé, acaba apostatando da fé, envergonhando a Cristo, e que seus comportamentos se tornam piores, indignos do arrependimento. Então, entende uma coisa? Na nossa revolta contra o erro, se não dermos entrada à verdade, a nossa revolta contra o erro, se não dermos entrada à verdade, é certo que o erro voltará reforçado. Então entende uma coisa, essa nossa revolta contra o erro, se nós não dermos entrada para a verdade que é Cristo Jesus, é certo que o erro ele voltará reforçado. Aquilo que eu errava no passado, que eu cometia erro no passado, em que eu abandonei aquela prática, se eu não reforçar a presença de Cristo na minha vida, aquele erro vai voltar reforçado, como diz aqui, 7 vezes mais piores do que tinha no passado. Então preencha hoje com a presença de Cristo. Convide Cristo para dominar esse espaço, não apenas com você tem esses projetos, belas ideias, não, mas o Espírito Santo possa te dominar, te fortalecer e te dar a vitória. Que Deus possa te abençoar, te dar graça, te dar força, ânimo, renove a fé, ser forte, ser corajoso, corajosa. Deus maravilhoso, obrigado por essa palavra santa, bendita, essa palavra que é forte, que é eficaz, que é penetrante, que transforma nosso entendimento, que ela tenha força nesse momento para transformar o entendimento desse ouvinte, desse irmão, dessa irmã, deste jovem, dessa jovem que pensa em abandonar a fé. Renove agora, meu Deus querido, que eles possam ter a consciência de onde, Pai, Tu os tiraste, de onde os colocaste nesse lugar de excelência, meu Deus, e eles serem renovados pelo poder do Espírito Santo. Meu Deus, penetra agora na alma, no entendimento, e renove a fé, renove a esperança, renove a ousadia, renove essa coragem, meu Deus eterno, em nome de Jesus. Eu oro, eu abençoo agora essa família, abençoo esse irmão, essa irmã, este jovem, essa jovem, pelo poder do nome de Jesus. Eu oro, eu os abençoo, e agradecido por tudo, meu Deus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê a vitória sobre a sua vida, que a graça dele, que o Espírito Santo seja presente, atuante no seu coração, em nome de Jesus.